dando início nesta noite, Apocalipse capítulo 14, versículo 7. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Glória ao Pai, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, glória ao Espírito Santo, Deus poderoso, Deus poderoso, em nome de Jesus Cristo, o sumo sacerdote eterno. Eu te agradeço, eu te peço por tua palavra nesta noite. Amém. Queridos irmãos, nosso tema é bastante desafiador. A última chamada. É o momento do juízo de Deus. Essa é a hora que Deus quer fazer algo por nós. Por você, por mim, por todos que acompanham. Os irmãos que não sabem, a gente está na leitura aqui referente ao nosso livro próprio, Sacerdócio de Cristo, uma revelação eterna. Esse é o livro que nós comentamos nos nossos estudos proveniente da Palavra de Deus. Certo que esse estudo está baseado em um outro livro, mas também resume nesse livro, tá? São vários livros da autoria nossa mesmo, então a gente tem como falar isso abertamente, né? Glórias a Deus, porque é a Palavra de Deus, em primeiro lugar, e segundo, é o que o Senhor tem passado para nós, para o seu povo nos últimos dias. Por isso que a gente lê, irmãos, para a gente não perder o foco. A gente está falando de última chamada, a gente não pular para uma outra fase, né? Porque a gente tem aproximadamente agora quase 80 estudos, né? Todos já autenticados, preparados, né? Para levar você um conhecimento pleno da glória de Deus. Então, aquilo que você queira saber sobre o Evangelho Eterno, sobre a Bíblia Sagrada, nós temos, e cada dia mais está aparecendo mais estudos para ser incrementado. Então, por isso que a gente lê para não sair do foco, tá bom? Nunca sabemos quantas chances teremos. Então, você já sabe, né? Quando se trata de última chamada, deve tomar muito cuidado, porque a gente não sabe quantas chances teremos, verdade? Poderemos ter muitas chances, pode ser essa a última. E quantas pessoas estão jogando fora a sua última chance, né? Não devemos subestimar as últimas chamadas, pois uma vez que a desperdiçarmos, não a teremos novamente. Tá? Então, você já sabe que se você joga fora uma chance, você pode ter a certeza, você não vai ter ela novamente. Tá? Aquela já voou. Que chance é essa? Que oportunidade é essa? De aprendermos a verdadeira palavra. Tá? Deus, Ele não vai te dar uma chance para você ouvir uma palavra que não tem ostentação dentro do Evangelho Eterno. Ele vai te dar chance dentro do Evangelho Eterno. O Evangelho Eterno nesses últimos dias é bem corrido. Ele não é o Evangelho Eterno que ele fica aí meses e anos batendo nas costas de fulano, ciclano, fulano, vem. Não, o Evangelho Eterno, ele não tem essa finalidade de bater nas costas de ninguém, tá? Quem ouvir, pega. Pelo menos examine se é verdade ou não. E examinando, descobriu que é verdade, não desperdice a oportunidade, tá bom? Louvado seja Deus. Muitos estão se convertendo a Cristo ou sumo sacerdote, tá bom? Mas antes do tempo terminar, tá? Então muitas pessoas estão se convertendo ao sumo sacerdote Jesus Cristo. Não estou falando a Jesus Cristo, estou falando ao sumo sacerdote Jesus Cristo. E vocês podem até descobrir que há uma certa diferença nisso, tá bom? A maioria
as pessoas não aproveitam o momento e, posteriormente, lamentará a perda. Isso trará amargura e sofrimento para aqueles que rejeitarem a última chamada. Então, você já sabe que rejeitar a última chamada pode ser. Por que nós temos esse tema, a última chamada? Porque as pessoas estão vivendo já a última chamada. Quantas pessoas que nós falamos do Evangelho Eterno e foi a última chamada e essas pessoas já não estão mais na terra, né? Já se perderam, já morreram, já partiram, né? Então, para elas, a última chamada foi aquela. E nós não sabemos daqui 24 horas aonde estaremos. Também pode ser a última chamada. No mundo, o amor ao dinheiro enfraquece a pessoa que deseja morar com Deus, tá? Então, se você tem amor ao dinheiro, é um dos itens que vai fazer você perder a sua chamada única, que talvez seja a última, tá? Porque dinheiro foi feito pelo homem, então é para o bem do homem e não para o bem da alma do homem, tá? Você tem que ter, precisa ter, é preciso ter sim, mas importante é não colocar ele acima de Deus, né? Amá-lo mais do que a Deus, tá bom? Então é isso que é importante a gente ter essa noção aí. Dada a situação em que vivemos, a obtenção de bens e poder tornaram-se o objetivo principal dos homens, tá? Então os homens correm atrás de bens, de poder e transformou tudo isso numa tarefa importantíssima. Se você está ligado na última chamada, conscientize. Você está vivendo, nós estamos vivendo dias que as oportunidades não podem ser jogadas fora. Por quê? Porque uma vez que elas forem jogadas fora, saiba, teremos problemas, tá bom? Esse período não está isolado. Muito antes as pessoas acreditavam naquilo que viam, tá? Os dias que antecederam ao dilúvio foram difíceis, mas ninguém imaginava que as diversas águas anunciadas por Noé fossem verdadeiras. Vocês acham que aquele povo acreditava naquelas águas que viriam, dilúvio que viria sobre a terra? Não. Então, quando eles ouviram Noé anunciar, ali estava a oportunidade deles, que acabaram sendo jogadas fora, tá? E as oportunidades jogadas fora, irmão, meu Deus do céu, as pessoas vão procurar, né? Vão procurar elas a todo custo e depois não terá mais jeito. Quantas pessoas agora estão lá embaixo e passaram por aqui, ainda não eram tribos dos filhos de Israel, mas estava já para ser chamada a ser tribo dos filhos de Israel, jogaram fora e não vivem mais. Quantas passaram por aqui e não vivem mais? Você acha que elas não querem estar aqui sentadas nesse banco agora, aonde elas estão? Então, meus queridos irmãos, as pessoas aqui não sabemos o risco que estamos correndo. E por nada perderemos tudo. Tropeçando numa moeda e acabando perdendo uma taça de ouro, né? Então, irmãos, funciona desse jeito, né? Mas estamos hoje para aprendermos as verdadeiras Escrituras Sagradas, certo? Mas em cumprimento que há um mal muito grande colocar o dinheiro acima de tudo, você vai ver um versículo agora, tá? Há um mal muito grande para isso, tá? Mas você pegue isso como um termo, tá? Amar o dinheiro é problema, mas você ter o dinheiro não é problema, tá? Então não confunda uma coisa com outra. Amar é uma coisa e ter é outra, certo? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviam da fé
e se transpassam a si mesmo com muitas dores. Infelizmente, essa situação aí é bastante crítica, né? Glórias a Deus. Ainda prosseguindo, Mateus 24, 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Estamos falando algo aqui que você pode examinar em qualquer posição material, espiritual, que você vai chegar nesse conteúdo, tá? A humanidade é imperfeita. Quem é perfeito, né? E Satanás vê a fraqueza. Todos têm uma fraqueza. E essa fraqueza é por onde Satanás trafega. Ele anda por meio da nossa fraqueza. É a nossa fraqueza que faz ele locomover na nossa vida. E muitas das nossas dificuldades, ele triunfa em cima dessas nossas dificuldades, tá? Glórias a Deus. O homem não sabe que será conduzido à morte pelos erros praticados. Conduzidos à morte. Não estou falando que vai morrer. Morrer todos vão. Conduzidos à morte. O que é isso? A um lugar chamado morte. Pastor, mas um lugar chamado morte é bíblico? Pelo que eu sei, o irmão Constantino colocou inferno, né? Nós falamos esse tipo de palavra aqui. Mas inferno é a sepultura, a morte é onde ficam os mortos. E a morte deu os seus mortos que neles habitavam, né? Louvado seja Deus. Então, amados irmãos, encontramos que os erros nossos vai fazer com que pereçamos nos nossos erros. Então, aonde há o erro, deve ter conserto. Por quê? Não havendo conserto, o erro arrasta, tá? Agora, se temos conserto em cima do erro, o erro não terá força para nos arrastar a um lugar. Amém? Infelizmente, ainda pensa que muitos que nunca morrerá. Então, quando a pessoa pratica erros, a primeira coisa que vem na cabeça dele é que ele nunca vai morrer. Ele fala todo o tempo: um dia morreremos, né? Não vamos ficar para sempre. Nós temos o nosso lugarzinho. Deus dá o que nós merecemos, né? Sempre tem essa palavra, mas no coração não acredita que vai morrer, tá? Então o coração do homem é uma coisa e a boca é outra. Pastor, agora eu não entendo, porque a palavra diz que a boca fala que o coração está cheio. Sim, mas o coração também não está cheio de uma palavra. Não acreditar que vai morrer não quer dizer que o coração está cheio. Não quer dizer que o coração está cheio. Mas acreditar, somente pensar que o coração não vai morrer, não quer dizer que o coração já encheu para a boca chegar ao ponto de falar. Se a boca está falando uma coisa, é por causa do ser humano à sua volta. Porque se ele falar que nunca vai morrer, todo mundo vai zombar dele. Então, a voz da palavra dele vai falar mais alto do que aquilo que está no coração, tá? Então, se o coração dele estiver cheio, é claro que ele não vai respeitar ninguém e aquilo vai transbordar, vai sair para fora. Mas se o coração dele não está cheio, repleto daquilo, ele vai olhar 2 vezes antes de falar. E provavelmente vai falar a língua do povo, que morreremos, que não ficaremos para sempre, e assim sucessivamente, né? Glórias a Deus. Em geral, de 3 a 5% das pessoas acreditam nas profecias, tá? De 3 a 5% das pessoas do mundo acreditam nas profecias bíblicas. Pastor, onde estão os 95%? Estão divididas, seus pensamentos estão divididos. Mas vamos lá. Glórias a Deus. O restante crê que vai acontecer, mas em um tempo distante. Quantas vezes a gente até mesmo profetiza e quantos irmãos estão falando para a gente? Eu sabia que ia acontecer, mas não tão próximo, né? Eu achava que ia demorar mais, eu achava que demoraria muito tempo, né?
Não é verdade, irmão? Não é? Muito tempo. Pensava que não fosse agora. Então, muitos estão roubados nesse meio. Eu não estou falando de pessoas, somente pessoas do lar do mundo, somente pessoas que estudam erroneamente a Bíblia. Não, eu não estou falando. Estou falando também com pessoas do nosso meio, tá? Incluindo todos, né? Noé, o construtor da arca, ouviu Deus anunciar que viria o dilúvio à terra. Tá? Ele ouviu a voz de Deus. Que Deus disse, olha, vai surgir um dilúvio. E a terra inteira vai ser mergulhada. E tudo que tem fôlego, isso perecerá. Noé viu. E ele fez o quê? Repetiu essas palavras para o povo. E o povo acreditou? Não. Nós sabemos que os construtores da arca foram 8 pessoas. E as 8 entraram nela. Louvado seja Deus, né? O Eterno escolheu aquela família para repovoar o planeta após o flagelo, né? Conforme a Escritura, os povos não davam ouvido a essa notícia. Queriam casar e dar-se em casamento. As palavras deles eram sempre a mesma: a vida que segue. Então, irmãos, eu creio que vocês estão entendendo por que estou lendo, né? Porque o foco é esse, né? Jamais, pelo meu entendimento, eu ia pegar 100% no foco que estamos, né? A nossa leitura é totalmente inspirada, não foi tirada de nenhum livro teológico, de ninguém, não tem nenhuma, né? Estamos aqui simplesmente aquilo que é revelado por Deus, tá? Então tudo aqui é espiritual, tá? Então a gente deu foco, a gente explica sobre isso, a gente vai falando e mostrando o versículo bíblico que apoia isso, tá? Para a gente ficar sempre a par daquilo que temos anunciado e as pessoas possam claramente entender a verdadeira Escritura Sagrada. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 24, 38. Mateus 24, 38. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento, até no dia em que Noé entrou na arca. Então falamos, ajudamos na palavra e mostramos com respaldo os livros, os versículos bíblicos, tá certo? Eu acho que as pessoas entendam melhor dessa forma, tá certo? Louvado seja Deus, sem esquecer que você também pode adquirir o livro para você acompanhar conosco os estudos, né? Você não vai acompanhar se houver um estudo novo, mas se houver um estudo repetido, você vai acompanhar sim, tá bom? Louvado seja Deus. Na Escritura Sagrada, os acontecimentos não pararam. Por quê? As águas secaram, minguaram, Noé saiu da arca, repovoou a terra, mas as coisas seguiram. Por que as coisas continuaram? Porque os demônios são imortais, eles não morrem. Então, a água veio, o povo morreu e eles continuaram. Os demônios não morrem, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Sodoma, muito tempo depois, cidades vizinhas sofreram a condenação amarga, tá? Sodoma e as cidades vizinhas sofreram uma condenação terrível também. Eu acho que isso aí também não é de segredo de ninguém. Sodoma passou por isso. Vamos ver o que Sodoma passou. Daqui a pouco veremos o versículo bíblico. O juízo pairou naquelas cidades após terem a sentença do Deus poderoso, tá? Então o juízo veio até aquelas cidades, porque o juízo de Deus veio e aquela cidade foi julgada e condenada. Irmãos, difícil é a pessoa ser condenado pela prática dele. O que isso quer dizer? Que ele não terá chance.
ele não vai ter. Você já parou um pouquinho, tirou 2 minutos da sua vida? Talvez você olhe para você mesmo e fala, pastor, se eu fizer isso, eu vou pegar uma depressão. Não, você não vai pegar uma depressão. Eu posso garantir para você que quem falou isso em você foi o diabo, tá? Já parou para pensar, você está num lugar que você não vai sair nunca mais. Eu estou falando nunca mais, não estou falando com 10 anos, 50 anos. Um lugar que você não vai sair nunca mais. E nesse lugar, você sabe que você não vai sair. E além disso, esse lugar é o pior lugar que você já imaginou ficar. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar a realidade desses fatos? Já parou para pensar essa realidade? Não parou para pensar. Então você quer ter uma surpresa quando alguém dizer, olha, seu lugar é lá. Você não parou para pensar, para você pelo menos pensar um pouco e evitar aquele lugar. Aí você pode me falar, agora você pode perguntar, mas eu estou indo à igreja, e aí? Eu batizei, e aí? Eu tomo a ceia, e aí? Eu sou obreiro, e aí? Eu profetizo, e aí? Eu prego, e aí? Eu anuncio a palavra, e aí? Se você falou isso, se você pensou dessa forma, pensou errado, meu amigo. Nada disso compra a salvação de alguém. Nada disso consegue comprar a salvação de alguém. Porque o próprio Deus enviou Jesus Cristo na terra para se tornar um sumo sacerdote, para que nós pudéssemos, por bondade, sermos revelados por Ele. É você olhar para baixo e dizer, olha, tem 1 milhão de pessoas, e você olhar, é aquele que eu quero, é aquela que eu quero. Isso que Deus está fazendo hoje. Tá? É aquela pessoa que eu quero. E você está enquadrado naquela pessoa, entre 100 mil pessoas? Você está enquadrado no meio delas? Parou para pensar? Pastor, mas aí é Deus, você vai fazer o quê? Você vai fazer a sua parte, você vai procurar um caminho correto para então Deus compadecer e olhar para baixo e apontar você, né? Porque tem aqueles que eu digo sortudo, né, que nasce já apontado no ventre da mãe, e existe aqueles que vão fazer algo para ser apontado. Você vem entregar a sua vida ao sacerdócio de Cristo, você vai se entregar ao sacerdócio de Cristo, vai botar a sua vida, você vai se entregar a Deus, e você está na fila dele olhar para baixo e apontar você. Agora você acha que ele vai apontar você com um copo de cachaça, com um baseado na mão? Você acha que ele vai apontar você prostituindo? Tá? Você acha que ele vai apontar você fazendo as coisas erradas e nada de buscar a Deus? Esquece! Isso não vai acontecer. A menos que você seja um sortudo que Deus vai fazer você sofrer a vida inteira para no último momento te redimir ou te revelar. Que isso é quase impossível, tá? Então, o que eu digo para você, eu digo para cada um, é que faça o que e como Deus quer te chamar. Porque se você está na fila, você vai chegar onde é preciso. Se você não estiver na fila, vai chegar sempre alguém na sua frente. Aí, como diz, o juízo pairou naquelas cidades após terem a sentença do Deus poderoso. Todos morreram, de crianças a idosos, animais selvagens e domésticos, todos pereceram. Para aquela gente sucedeu uma dolorosa morte, simples porque rejeitaram a vontade do Eterno. Tá? Aí quando as pessoas lembram do nome Sodoma e Gomorra, ele vê o inferno naquelas cidades. Não era bem isso. Lá tinha seus pregadores. Lá tinham pessoas boas que anunciavam. Só não tinham pessoas que Deus agradava, porque anunciava de um jeito errado.
É como muitas pessoas falam, mas será que da linhagem de Caim tinham pessoas boas? Tinha. E por que essas pessoas não entraram na arca? Porque Deus não está preocupado com pessoas boas, amigo. Deus está preocupado com pessoas que Ele quer revelar. Como eu disse, tem várias formas de Deus revelar você. Agora eu te digo, como eu sempre estou dizendo, explicando para todas as pessoas: as ovelhas de Cristo saem para fora do curral. As ovelhas de Cristo não podem ficar no curral, tem que ficar para de fora. Ele vai adiante dela e ela segue. João capítulo 10, versículo 4. Louvado seja Deus. Agora, o que nós vimos aqui, nessa realidade, que tem que sair do curral. O que é isso? Sair do curral. Você sabe o que significa curral? Prisão. É quatro paredes. É prisão. Sabe como chama prisão? Prisão voluntária. Eu quero ser preso. Eu quero ficar preso. Eu quero permanecer preso. Tá? Então, é esse tipo de prisão que Deus quer que você, que eu, nós, todo o povo da terra, saia. Vamos ouvir a voz dele e ele vai seguir à nossa frente. Amém? Então, por isso falamos que as tribos dos filhos de Israel, ela está seguindo o Senhor fora do curral. Ela está seguindo, porque conhece a voz do Senhor. E como diz o Senhor, ele não conhece a voz de outro. Outro quem? Outro Jesus Cristo. Ela conhece a voz do sumo sacerdote Jesus Cristo. Glória a Deus, né? Louvado seja Deus. Quem é de Deus, conhece a voz de Deus. Quem é do Jesus Cristo de Ismael, conhece a voz de Jesus Cristo de Ismael. E tem salvação por Jesus Cristo de Ismael? Ele fala que tem. Para aquela gente sucedeu uma dolorosa mortalha, porque ele está. Foram pouco tempo, mas se podia ouvir os gritos agonizantes daquele povo. Né? Muita gente, você já parou para pensar como foram os gritos daquele povo naquele momento que chovia fogo naquela cidade? Será que elas morreram antes de cair o fogo nelas? Ou será que elas ficaram caladinhas? Os que moravam aos arredores sentiram o pavor e o sofrimento dominar aquela gente. Foi um inferno, irmãos. Foi um sofrimento tão grande a ponto do anjo dizer para Ló: não olhe para trás. O que isso quer dizer? Não olhe para trás. Porque nunca mais ia sair da mente dele aquele triste pavor. Nunca mais ele ia esquecer aquele dia. Por isso que a mulher dele, olhando para trás, virou sal, para que não ficasse atormentada e atormentando Ló e suas filhas. Por isso que tornou-se sal. Porque se Ló não viu, não olhou para trás, mas alguém estava suando lá como um grilo na cabeça dele, o que foi que aconteceu? Ele também ia ficar perturbado. Então Deus não permitiu ela seguir viagem com eles, porque ela olhou para trás. E as pessoas pensam que Deus deu uma regra para seguir. Não. A regra foi mais do que uma regra correta, porque eles não aguentariam e eles iriam viver um trauma eterno na vida deles. Eles nunca iam esquecer. Agora você calcule como foi aquele lugar. Um trauma eterno ia conviver com eles. Calma aí. Só que o lugar que o povo quer ir e que acha que não tem problema são muito mais de 100.000 vezes pior do que Sodoma e Gomorra. Esse lago de fogo que já virou moda, já virou uma lenda, muitas e muitas vezes mais do que o terrível, agonizante fogo que desceu em Sodoma e Gomorra, que Ló não poderia ver. E a mulher dele que viu, espantou e virou sal. Pastor é pastor de drama.
Não é melhor você passar um drama aqui do que cair lá? Melhor você ficar com um drama aqui? Ou você quer ficar com a chavinha do falso profeta, do pregador de Balaão, e depois cair lá dentro, porque ele vai investir para sua alma chegar lá dentro? Você acha que ele está negando a verdade é para te levar para o céu? Você acha que eles estão ensinando a verdade, eles estão com interesse com a tua alma ou com o teu bolso? Reúne um grupo, pelo menos 50 pessoas, e diz boca alta: não trouxemos nada. Medite a mensagem desse senhor, para você ver se a mensagem dele será eloquente. Medite se a mensagem dele vai ser mensagem de profética, vai ser mensagem de Deus, vai ser mensagem que está cheia da glória de Deus, vai ser mensagem de alegria. Você sabe por que essa mensagem de pula, pula, grita, grita? É porque ele sabe que no seu bolso, e seu cartão de crédito, e seu cartão de débito, e seu Pix está ativo. Porque o dia que não tiver, você pode ter a certeza que a mensagem será de paulada nas suas costas. Tire a conclusão e me chame de falso profeta se estou mentindo. A igreja ainda está por causa do dinheiro. Tire o dinheiro dela e vai ver o que vai sobrar dela. Mas vai chegar um dia que o dinheiro vai desaparecer da igreja. Eu quero ver quem é que vai subsistir. Deus vai cortar, porque o dia da igreja está contado na face da terra. Porque uma muito bem conhecida, se fala o nome dela 50 vezes no rádio e o nome de Jesus uma vez, já está à venda e dividida por seus herdeiros, 25 milhões para cada um. Por quê? Está errado? Não está. CNPJ não está no nome de Jesus Cristo, não, meu querido. Nem o Jesus Cristo de Israel quis CNPJ para ele. CNPJ está no nome do homem. O homem é mortal. O homem faz e o homem para. E você está dando com a verdade que Deus tem reservado para você? Ou quer buscar verdades que nunca existiu? Glorificado seja Deus. Gênesis 19, 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo desde o céu sobre Sodoma e Gomorra. A chuva de fogo naquelas cidades não deixou ninguém escapar da sentença. Até aqueles que se esconderam em porões não sobreviveram. Ninguém escapou daquele fogo. Não houve sobrevivente de Sodoma e Gomorra, a menos Ló e suas 2 filhas. Sempre assim, a palavra diz: o pior é cair na mão do Deus vivo. Aqueles que não se arrependerem agora das suas ações impensadas serão condenados. As ações impensadas levarão à condenação, tá? O Deus poderoso e justo, como não poupou as gerações antigas que pecaram, não revogará o que está determinado. Não vai. Podemos falar que não vai acontecer, podemos dizer que isso não é verdade, podemos dizer que o pastor está louco, que o pastor está passando um juízo. Você pode falar o que você quiser, a profecia vai se cumprir e já está se cumprindo. Queira ou não queira, decida ou não decida, faça o que não queira fazer, está se cumprindo. Glorificado seja Deus. Malaquias capítulo 4, versículo 3. Pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Aquele dia que estou preparando, tudo está sendo preparado, tá? Os ímpios se transformarão em cinzas, e os que voltarem depois do arrebatamento e receberem o milênio vai pisar na cinza dos ímpios. Quem são os ímpios? Pessoas compreendedoras da palavra, mas porém não quer se arrepender, porque acha que já é arrependido. Arrependido por etapa. O arrependimento é esse. Vou dar um exemplo.
Eu odeio 3 pessoas. Perdoo o irmão Iato, que é um. Eu perdoo o irmão Débora, que é o segundo. Irmão Fátima, eu não vou perdoar. Isso chama arrependimento de etapa. Por exemplo, eu deixo as drogas, mas não deixo de tomar a minha saideirinha no final de semana. Eu não ando sem camisa, mas eu coloco um shortzinho. Eu não ando na bruxaria, lá no rasca-frango, no exemplo, né? Eu assisto-os na televisão e no computador. Tudo isso se chama arrependimento de etapa. Isso quer dizer a mesma palavra que a gente sempre costuma dizer. Um exemplo das pessoas acordarem, né? Deus é bom e o diabo não é ruim, não. E os dois, se um me ajudar, o outro ajuda, né? Infelizmente isso está vivendo os nossos dias, tá? O Deus verdadeiro é compassivo, porque antes de tudo alerta o homem para evitar uma possível queda no abismo, tá? Como diz também o versículo, né? Que Deus não fará nada sem que antes mande os seus santos profetas avisarem. Fará nada sem que seja avisado, né? É por isso que ele levantou as tribos dos filhos de Israel nos últimos dias. E estamos falando com pessoas através de panfletos. Irmãos talvez não tenham aquele conhecimento. Nós temos os nossos panfletos que explicam, quem lê vai entender. E temos nossos canais no YouTube, no Instagram, Hawaii, né? TikTok, Zelo e assim sucessivamente. Quem não ouve de um jeito, ouve de outro. Então, de alguma forma, vai ter oportunidade para todos, né? Glórias a Deus. Ele avisou Israel através do seu servo, o profeta Jeremias. Ele advertiu que todos deveriam se voltar para Deus, deixando de lado as divindades pagãs e a vaidade. Se não obedecessem, seriam submetidos à escravidão na Babilônia. Ao invés de se aproximarem de Deus, maltrataram o profeta. Como eles se rebelaram contra o Eterno, tornaram-se escravos por 70 anos. Então, amados irmãos, Deus mandou falar. Eles teriam que se voltar para Deus. Eles estavam adorando deuses. Eles estavam adorando deuses pagãos. Deveriam se voltar a Deus. Pastor, calma aí, eu não tenho nenhuma estatueta na minha casa. Meu filho, esse negócio de estatueta, isso aí foi no passado, meu querido. A estatueta hoje é uma placa de igreja. A estatueta hoje é uma foto de um lindo pastor, uma linda senhora, a esposa dele, né? Até quando, ninguém sabe, até o dia do cara carregar, né? Pode casar de novo. Meus irmãos, é dessa forma que funciona. A idolatria hoje mudou. Os romanos é mais aberto, não é aberto? Eles mostram estátuas deles lá de fora do templo, né? Nas paredes pendurado. Eles é aberto. Eles só mostram o que eles é. Eu acho até mais correto a pessoa fazer isso. Dizer, olha, aqui é a casa de Deus. Deus está tendo as paredes aqui vendo comigo. Os bebês não podem nem agarrar a mão, eles não cortam a mão de Deus aqui. Deus do romano tradicional está lá de fora das paredes. E o Deus do romano reformado está dentro das paredes, escondido. Jeremias 25:11. Toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto, e essa nação servirá ao rei de Babilônia 70 anos. Entendeu aí agora como é que funciona a coisa? A nação servirá ao Deus da Babilônia, né? 70 anos. Atualmente podemos ver o desastre se repetir. Você acha que aconteceu na Bíblia lá e isso não vai acontecer mais? Está acontecendo diante dos olhos de todo mundo, ninguém está vendo. O problema é que a interpretação bíblica está sendo violada. Isso é verdade. E a interpretação bíblica só é correta com o Evangelho Eterno. E o Evangelho Eterno não tem fechadura. O Evangelho Eterno vai aonde Evangelho nenhum vai.
O evangelho eterno entra em lugar que nenhum evangelho entra. O evangelho eterno, ele entra dentro da divisão da tua alma. Outro evangelho não. Ele só vai no mal, na tua camisa, na tua roupa. Não chega nem na pele. Quando chega na pele, tem alguém soprando para ver se vai para outra pessoa. Se a palavra for difícil e cair em cima de um dizimista, já tem 4, 5 obreiros para soprar, para cair em cima daquele que não dá dízimo. Atualmente podemos ver o desastre se repetir. As pessoas que estudam a Bíblia só conseguem interpretá-la de forma errada. Atualmente, milhares de pessoas são arrebanhadas para futuramente serem torturadas no abismo. Tá? Então, quem estiver dentro do curral vai para o abismo. Pastor, como é que o pastor prova nisso? Eu vou provar bem facinho para você. Mostrar com os olhos que os seus olhos conseguem ver. Chega na casa de um fazendeiro que tem muito gado, uma garrotada, já conta com a abate. Vê onde que está essa garrotada. Elas estão no meio do pasto? Não. Elas estão onde? Dentro do curral. Agora eu vou te falar uma coisa aqui. Precisa falar com mais clareza? Porque quem estiver solto não vai deixar ser abatido, vai? Olha, você vai te matar hoje. Se você está solto, você vai ganhar terreno, não vai? Pronto, está explicado. É por isso que o Senhor quer que nós não perecemos, mas precisamos estar fora do curral e seguir o Senhor para não sermos abatidos pelo diabo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, hein? Graças a Deus. Ainda bem que o Senhor tem palavras bem claras para que as pessoas entendam, para que ninguém chegue diante dele e diga: sou inocente, porque ele não terá ninguém por inocente. O propósito de Satanás é preparar o povo doutrinado da forma incorreta para destruí-lo eternamente. Uma pessoa está doutrinado da forma incorreta, ele prepara esse povo para destruí-lo. E vocês sabem onde que ele vai destruir, não é verdade? Vamos ver aqui onde é que ele vai destruir. Marcos 9:46. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca te apaga. É lá. O abate vai ser lá. Mas primeiro tem que estar no curral. Meu Deus, hein? Louvado seja o Senhor, né? Os dias dos homens são reduzidos e as doenças os escravizam. É verdade? Dessa forma, milhares de pessoas descem à tumba fria todos os dias. Então, às vezes não ia nem morrer, mas as doenças, os problemas escravizam, o pecado acelera isso. E aí, adianta um pouco a vida do ser humano, que já é muito curto. Os que possuem a tão maravilhosa revelação e se jogam na vara da destruição, esses se lamentarão. Pastor, tem como uma pessoa ser revelada e depois se jogar? Não tem como, mas abre uma exceção. Se a pessoa começar a ouvir muito palavras negativas, dá muito crédito ao que o diabo está oferecendo, aí vai acontecer o quê? Quando ele perceber, ele vai jogar na vala, vai jogar fora a revelação dele. E aí, meu filho, o lamento será terrível. E qual é o peso do lamento? É a consciência. A consciência vai bradar toda a eternidade e nunca vai parar de bradar, dizendo: você não era para estar aqui. Você era revelado. Você teve tudo. Te deram todas as oportunidades e você jogou fora. Ouviu Satanás vestido de paletó, jogou fora. E agora você não tem mais jeito. Você está condenado. Aí vem os lamentos, porque a consciência fala forte na vida da pessoa, tá? Todos que praticam tais ações
tornam suicidas de primeiro grau, tá? Você é revelado, você se entrega ao mundo aí do pecado, aí você se torna um suicida de primeiro grau, tá? É o suicida da alma, porque o suicida da carne é segundo grau, porque é uma fraqueza, é algo, ganha o reino do céu? Não, mas o suicida de primeiro grau é quando uma pessoa se entrega, conhece a verdade e se entrega à mentira. Aí, meu irmão, é um suicida de primeiro grau, e esses aí, infelizmente, não terão mais a revelação de Deus, perderão definitivamente, tá? E aí, infelizmente, é difícil acontecer, é difícil, porque não quer dizer que ele foi revelado, que talvez ele pode ter sido escolhido, talvez ele foi revelado, mas não foi escolhido. Por isso que é poucos que é revelado e não é escolhido, mas tem aqueles, né? Porque o escolhido não vai para lá, mesmo se o diabo tentar, mas não vai. Mas se for revelado, ainda não foi escolhido, e ele passar a perna e conseguir, aí, meu querido, voa. Louvado seja o nome do Senhor, sumo sacerdote eterno, pois possuindo a revelação do sumo sacerdote Jesus e pertencendo às tribos dos filhos de Israel, caindo, será impossível levantar novamente. Tem respaldo nisso, pastor? Vamos lá. Hebreus capítulo 6, versículo 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. Essa é a primeira etapa do que estamos aqui. Vamos falar a segunda etapa, já deu a segunda, tá? Então já foi iluminado, é impossível levantar, tá? Então se foi revelado, é impossível voltar novamente, tá? Vamos ver aqui no versículo 6 agora, Hebreus 6:6. E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Tá? Então é a mesma coisa, você falar, Jesus, ele morreu, tornou-se um sacerdote. Jesus morreu e não tornou-se um sacerdote. Quer dizer, Jesus pegou o sacerdote de Satanás e depois entregou para Satanás de novo, colocando ao vitupério, tá? O apresentando dessa forma. Então esse daí é impossível se salvar, tá bom? Então, tem a revelação de Deus, sente revelado, segura, não jogue fora. E parabéns, porque hoje estamos sendo alertados com o diabo de paletó, mas vai chegar um dia que o diabo vai vir de vestido de anjo. Louvado seja Deus. As grandes dificuldades estão se aproximando, e você está preparado para encará-las? Ou manquejas, dizendo que as lutas te afogam? Eu não aguento, eu passo luta, passo dificuldade, fico clamando luta, manquejando, em vez de se preparar. O diabo gosta que você fale que está passando luta, oh luta, oh luta, oh luta, oh luta, que luta, meu Deus, não aguento, que luta, tanta luta, não aguento, não sei como é que eu vivo, não sei como que eu estou. Ele gosta disso. O que estamos enfrentando parece difícil, não tem nada comparado com o que está por vir. Vai virar o outro lado da moeda, tá? Aí você vai falar, meu Deus, eu era feliz, eu era abençoado, eu tinha tudo, eu tinha tantas coisas e não sabia. Uma legião satânica já está despertando no abismo terrível. E quando isso ocorrer, quem não estiver preparado será facilmente destruído. E, pastor, o diabo vai aparecer assim, com um rabão, um chifrão para da gente? Não. Uma coisa eu tenho certeza, isso não vai acontecer. Ele vai mandar os secretários dele. Mas quem é o secretário dele? Bom, se você não entendeu quem é o secretário do diabo até agora, pode parar. Esses secretários, eles virão com tanta humildade, com tanto entendimento, com tanta posição,
Eu não quero nem saber do que aquela palavra do asqueroso do meu pastor lá. Pelo amor de Deus. Como é que a pessoa prega daquele jeito? Como ele prega daquele jeito? Aqui, olha aqui. Eu sinto até aquela comunhão gostosa assim dentro, assim, ó. Aquela coisinha chegando a vibrar a gente assim, sabe? Eu sinto. Pastor, tem condições e é de Deus isso? Não, é inspiração. Se você sentir, se você está na carne, vindo algo da carne, vai comunicar. Se está no Espírito, vem algo do Espírito, você vai comunicar. Ou você só não vai ter comunicação se vir algo do Espírito se você estiver na carne. Ou vier algo da carne se você estiver no Espírito. E não vai ter comunicação. Vai viver uma coisa incomunicável. Mas vindo algo do Espírito, e você estiver no Espírito, vai comunicar. Vindo algo da carne ou lá de baixo, e você estiver com as coisas lá de baixo, também vai comunicar. E você vai sentir aquela coisa, tá? Você vai começar a se envolver com aquilo. Você vai deixar suas emoções tomar conta. E a palavra vai perder espaço na sua vida. E você vai começar a dar lugar à emoção. Porque é o que o diabo gosta. É que você foge do Evangelho eterno e dá lugar à emoção. Tá? Eu estava ouvindo fulano cantar uma coisa lá. Eu bati aquela bateria lá e eu senti aquela coisa tão gostosa assim. Chega a estremecia, viu? Eu ficava tão feliz. Eu estou falando um exemplo com uma pessoa. Porque eu tenho o sangue do Cordeiro para clamar quando eu ouço uma coisa dessa. Não quer dizer que eu não ouço. Certo? Vamos lá. Agora, meu Deus do céu, quando eu via lá falando, recebe aquela chavinha, eu estava vendo até a chavinha nas minhas mãos já, viu? Viu aquela bênção assim, aquela coisa gostosa assim, aquela alegria, né? Eu percebi até meu carro, eu acho que eu vou até amanhã na concessionária buscar um carro, sabe? Eu até senti meu carro assim, eu senti meu carro na garagem, tá? Eu tive aquela emoção assim, eu acho que foi Deus mesmo, eu acho. Sabe para que isso? Para você não meditar no Evangelho eterno. Se você ouvir isso, o Evangelho eterno vai sair da sua vida. Vai começar a fugir da sua vida. E você vai começar a afastar do Evangelho eterno. Porque aquilo vai vindo e vai vindo uma coisa após a outra. E o diabo, irmãos, eu acho que é parente de uma tal plataforma que tem aí. Porque quando você manda alguma coisa, você abre aquele lugar ali, daqui a pouco vem aquele monte de coisa referente àquilo. Entendeu? Funciona desse jeito. Então quando você abre uma coisa ali, que você quer ver aquilo, aí daqui a pouco parece aquilo, tudo igualzinho. Parece aquilo, e você começa a entrar naquilo. E vai entrando, vai passando dia, vai passando noite, e vai entrando. Quando você perceber, meu filho, você está mais desviado, você está mais por fora do Evangelho eterno do que casca de coco. Isso aí você não percebeu. De um dia para o outro, você joga a sua salvação fora. Aí você vai ser impossível voltar novamente ao arrependimento. Porque se você foi revelado, é impossível você voltar ao arrependimento. Pastor, então é fácil assim, pastor? E como é fácil, né? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A força maléfica destruirá os homens que não possuírem o sinal de Deus nas suas testas. Que é isso, pastor? Todo aquele que não tiver o sacerdócio de Cristo na sua vida, que é o sinal de Deus, tá? É a circuncisão feita por mão de Deus, tá? Não é a circuncisão feita por mão de homens. Quem não tiver a circuncisão de Cristo, que é um pacto que Deus fez lá com Abraão, que era uma circuncisão feita por mão de homem. O pacto, a Bíblia fala que o pacto lá que foi feito entre Deus e Abraão ia ser perpétuo, ele falou. Então, quer dizer, parou agora? Não, só mudou. Agora é o sacerdócio de Cristo, que é a circuncisão que devemos ter, que é o sinal de Deus nas nossas testas, assim como o sacerdócio de Cristo. Tá? Quem não tiver o sacerdócio de Cristo vai perecer, que é o sinal de Deus. É importante todos saberem que o sinal é a circuncisão feita por Cristo quando recebemos o seu sacerdócio eterno. Quanto as mensagens anunciadas são todas escritas para não haver inocentes pedindo misericórdia. Tá?
pois Deus não poupará aqueles que negarem o seu nome. Tá? Ele não vai poupar aqueles que negarem o nome do Senhor. Negar o nome do Senhor, como sacerdote de Jesus, é negar o sacerdócio de Cristo. Tá? Você dizer, olha, eu recebo Jesus, você não sabe nem qual Jesus você está recebendo. Tá? Não quer dizer que você tem o céu verdadeiro. Tá? Isso aí você pode esquecer, você não sabe nem qual Jesus você recebeu. Você está pensando que é do céu porque te falaram que só tem um. E quem te falou que só tem um, ele não é digno da sua alma. Por quê? Porque ele mesmo não sabe quantos Jesus existe. Tá? Na própria palavra fala que tem dois. Tá? Então, fique atento. Se não tiver o sumo sacerdote Jesus, certamente vai ter o outro. Tá? Glórias a Deus. E para a glória de Deus, vamos ler o último versículo agora. Tá bom? É preciso ter a circuncisão? Sim. Hebreus 8:1. Ora, assumo o que temos dito, que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado no céu, à destra do trono da majestade. Nós temos o sumo sacerdote Jesus, tá bom? Quem não tem, temos que ter, porque se não tiver, não terá o sinal de Deus. Tá? Não fica pensando que a circuncisão que Deus fez um pacto com Abraão, se você estudar direitinho, você vai ver que não foi no período patriarcal só não foi no período da antiga aliança só não, tá? Foi um período perpétuo. É um sinal que todos têm que ter, tá bom? E esse sinal agora é feito em todos, não somente o homem, mas homem e mulher em todo mundo, tá? Que é o sacerdócio de Cristo. Se não recebeu o sacerdócio de Cristo, que tornou a circuncisão feita pelo próprio Deus, esse, enfim, não terá parte, tá bom? Para concluir aqui, não está no nosso estudo, mas eu vou mostrar para vocês aqui, no livro de Efésios, capítulo 2, preste bem atenção nesse texto. Portanto, lembrai-vos de que vós no outro tempo éreis gentios na carne, tá? Preste bem atenção no que eu vou ler a seguir. Então, não tendo sumo sacerdote Jesus, é considerado para Deus gentios na carne, tá? Não tendo as alianças de Deus, a nova aliança de Cristo, é considerado para Deus gentios na carne, tá? Quando você recebe o sacerdócio de Cristo, você passa a ser um israelita nato e faz parte das tribos dos filhos de Israel. Você faz parte das promessas feitas a Abraão, tá bom? Vamos lá. Chamados incircuncisão, tá? Então, Paulo escreveu isso aqui aos Efésios, não foi no Antigo Testamento não, tá? A circuncisão hoje existe, feita por mão de Deus. Muito bem. Que na carne se chamam circuncisão feita pelas mãos dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, tá? Separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, tá? Não tendo as alianças, não tendo o sacerdócio de Cristo, nós lemos em Hebreus 8:1, não tendo a circuncisão, que é o sacerdócio de Cristo, para Deus, está sem Deus no mundo, pela palavra. Tá? Falou da comunidade de Israel, você que uniu agora as tribos de Israel, tá? E estava sem a promessa, agora tendo a esperança e sem Deus no mundo. Agora, né, que você uniu as tribos de Israel, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longes, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Tá? O sangue de Cristo significa o sacerdócio de Cristo. Você chegou perto, tá? Sem o sacerdócio de Cristo você não pode chegar perto de Deus, de Cristo, do Pai, tá bom? Louvado seja Deus, não pode ser revelado. Louvado seja o Senhor, nosso eterno Deus. Então a comunidade de Israel, irmãos, porque antes era escrito tribos dos filhos de Israel. Então Constantino colocou a comunidade de Israel para ver se enganava as pessoas. Mas aqui os tribos de Israel não vai enganar não, tá? Vamos orar neste momento, agradecendo a Deus
por tão grandes bênçãos, né? Maravilhoso Deus, Pai poderoso, Senhor da glória, nós te agradecemos por tudo, meu Senhor, pelas bênçãos. Toma em tuas mãos nossas vidas, jogando todo o mal por terra, Senhor, pelo poder da tua benignidade. Assim peço, louvo e agradeço em nome de Jesus Cristo, sumo sacerdote eterno. Amém. Que o amor de Deus, a nova aliança do sumo sacerdote Jesus Cristo, Deus, consolação do Espírito Santo, permaneça com todos. Vamos juntos? Amém.